Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Pedro Albino. Ele perguntou como entender a mensagem dos três anjos. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe o seu like, isso é importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que estão aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando juntos pelos nossos irmãos. Então vamos lá, como entender as mensagens dos três anjos? Como são três mensagens, eu vou dividir em três vídeos. Então hoje a gente vai entender a primeira mensagem do primeiro anjo, a mensagem do primeiro anjo. Vamos lá, primeiro lê-la. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e verso 7. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorais aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então essa é a mensagem do primeiro anjo. Como entendê-lo? O que ela está querendo dizer? Vamos lá. A gente consegue dividi-la em algumas partes. E a gente vai ler para entender Êxodo 20, verso 11. Êxodo capítulo 20, verso 11. Deixa marcado Apocalipse 14 que a gente vai voltar lá. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e todos o que neles há, mas no sétimo dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Percebem a semelhança que tem aqui? Fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Se a gente voltar lá, Apocalipse 14, verso 7, adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Muito parecido, muito próximo. Então esse texto aqui nos faz lembrar o quarto mandamento, nos faz lembrar do sábado. Vamos lá, Daniel 12, verso 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Essa é uma profecia dada para o tempo do fim e ela foi selada para este tempo. Ela foi selada para o tempo do fim. O tempo do fim, a gente entende lá, Daniel capítulo 8, quando fala das 2.300 tardes e manhãs. Então, 2.300 anos passariam, 1844 dá essa data, o tempo do fim se inicia. Essa profecia do primeiro anjo foi dada para próximo ao tempo do fim, um pouco antes. A gente vê ali ele falando que é chegada a hora do seu juízo, ou seja, o juízo está chegando, o juízo está se aproximando. A gente tem que começar a compreender aquilo do tema que a gente já falou, dos mais importantes da Bíblia, o santuário, para conseguir compreender essa mensagem. A gente vai conseguir, durante esses 3 vídeos, falando da primeira, a segunda e a terceira mensagem, compreender um pouco desses detalhes. Tem muito mais para a gente nos aprofundarmos, mas vamos focar hoje na mensagem do primeiro anjo. É chegada a hora do seu juízo, ou seja, o juízo de Deus está se aproximando. O juízo aqui, o investigativo. Tem um vídeo no canal falando sobre o juízo investigativo, que se iniciou em 1844. Então vamos lá, o que o grande conflito traz para nós, falando sobre a mensagem do primeiro anjo? Apocalipse, grande conflito, capítulo 21. Muitos desestimulavam o estudo das profecias, ensinando que os livros proféticos estavam selados e não deveriam ser compreendidos. Ou seja, falando aqui exatamente esse texto de Daniel 12, verso 4. Essas profecias, Apocalipse, estava selado, não dá para compreender, não dá para estudar. E assim por diante. Era dito isso naquele tempo. Multidões confiando nos seus pastores
recusavam-se a ouvir. Outros, embora convictos da verdade, não ousavam confessá-la, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, a maioria das pessoas acreditavam naquilo que o pastor estava falando, que estava selado e que não era possível entender. Algumas pessoas não acreditavam nisso, mas elas ficavam mudas para não serem expulsas da igreja. A rejeição da mensagem do primeiro anjo foi a causa da terrível condição de mundanismo, apostasia e morte espiritual que prevalecia na igreja em 1844. Ou seja, as pessoas rejeitaram essa mensagem de que o juízo de Deus estava chegando, que Jesus estava voltando. E essas pessoas que rejeitaram, elas se mergulharam no mundanismo, elas ficaram imersas na apostasia naqueles tempos e até hoje. Mas algumas pessoas aceitaram essa mensagem e mudaram suas vidas. E o grande conflito apresenta o que aconteceu com as pessoas que mudaram. Os que aceitaram a mensagem do advento vieram de diferentes denominações, de modo que as barreiras denominacionais foram lançadas por terra. Credos conflitantes eram reduzidos a átomos. Ou seja, aqueles que aceitaram a mensagem de que Jesus estava voltando, de que o juízo de Deus estava próximo, eles romperam as barreiras de religiões, lançaram tudo isso por terra para se unirem em um só propósito, em um só objetivo: buscar a verdade, adorar o Senhor em espírito e em verdade, que Jesus estava voltando. Então aqui nós vemos que a mensagem do terceiro anjo ela é uma mensagem do juízo investigativo. O juízo de Deus está próximo, Jesus está voltando. E quando aceitamos essa mensagem, quando de fato queremos viver e entender qual é a vontade de Cristo, nós rompemos as barreiras de religião e focamos naquilo que diz a palavra e apenas a palavra. Não no que eu acho, no que eu creio, no que o pastor diz, naquilo que parece ser melhor, naquilo que eu não gosto ou daquilo que eu gosto. É a palavra e somente a palavra. A mensagem do terceiro anjo veio rompendo essas barreiras e muitas religiões, muitas denominações religiosas, se uniram, muitos membros dessas denominações se uniram com um só propósito: proclamar a volta de Jesus. Nós vemos lá os textos que eu li, que fazem referência a Êxodo 20, o quão importante é os mandamentos de Deus para aqueles que aceitam as mensagens. O juízo de Deus é feito com base na sua lei. Seremos observados, seremos julgados com base na lei. A lei que dirá quem está fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus e aquilo que está fazendo errado aos olhos de Deus. E aqueles que, por algum acaso, fizeram errado, tropeçaram, se arrependeram e aceitaram Jesus como seu Salvador, o sangue de Cristo limpa a imperfeição, limpa o pecado e nos redime. E um dos objetivos da mensagem, que é o mais importante, Apocalipse, o grande conflito, capítulo 21. A mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14 está destinada a separar o professo povo de Deus das influências corruptoras. Nesta mensagem, Deus enviou à igreja uma advertência que, se houvesse sido aceita, teria corrigido os males que estavam separando-a dele. Se os homens tivessem recebido a mensagem, humilhando o coração e preparando-se para estarem em pé diante de sua presença, o Espírito de Deus teria se manifestado. A igreja teria recebido outra vez a unidade, fé e amor dos dias apostólicos. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo veio para trazer um reavivamento espiritual àqueles que aceitaram a mensagem. E se todos tivessem aceitado, teria sido um grande reavivamento espiritual com a descida do Espírito Santo, a chuva serôdia, assim como foi a chuva temporã nos tempos apostólicos. Então, teríamos nos unido e proclamado essa mensagem com grande poder do Espírito Santo em nós. Então, teríamos abreviado, sim, a volta de Jesus, como já aconteceu em 1888, em que rejeitamos essa mensagem
a mensagem do caso do terceiro anjo, juntamente com as duas primeiras, rejeitando essa mensagem, estamos vagando ainda nesse deserto de pecado ao qual estamos. Assim como os israelitas que rejeitaram a Deus ali, ficaram 40 anos no deserto, nós, quando não aceitamos as mensagens, rejeitamos as mensagens, vamos ficando vagueando mais e mais tempo nesse deserto, até que Jesus de fato vai dar um basta. Porque a paciência de Deus tem limite, sim, tudo tem o seu tempo. Os antediluvianos ficaram ali anos e anos aviltando contra Deus. E quanto tempo mais nós vamos ficar também vagueando nesse mundo de pecado, sem de fato nos entregarmos a Deus, de fato buscarmos a Deus, vivermos a fé e deixarmos que o Espírito Santo seja derramado em nós para que façamos essa obra nos tempos em que estamos vivendo. Então, a mensagem do terceiro anjo é justamente essa mensagem, a do juízo investigativo. Jesus está voltando, o juízo de Deus se iniciou. Temos de agora olhar a lei, o que nós devemos observar como fiéis seguidores de Cristo e deixar com que essa mensagem inunde nosso ser e transforme nosso coração, que possamos de fato buscar a Deus em espírito e em verdade, proclamar que Jesus está voltando, que o juízo está próximo. Bom, essa é a mensagem do primeiro anjo. Espero ter ajudado o irmão Pedro com a sua dúvida. Amanhã nós vamos ver sobre a mensagem do segundo anjo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tem alguma outra dúvida qualquer da Bíblia, deixa nos comentários. Lembrando, quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu vou estar dando uma Bíblia Thompson, uma Bíblia de estudos, para um dos irmãos que fizeram perguntas. Não importa se eu respondi ou não, desde que a pergunta não seja uma pergunta que já foi respondida. Então, mande sua pergunta se você quer estar tendo a possibilidade de ganhar uma Bíblia Thompson. Se tem os seus pedidos de oração, deixa nos comentários também. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido aos irmãos, agora que puderam fechar os olhos, para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, que essa mensagem do primeiro anjo venha ao nosso ser, que possamos compreendê-la e aplicar em nossa vida, tendo a consciência de que o juízo já se iniciou, estamos vivendo um tempo de juízo, que possamos, Senhor, proclamar essa mensagem de que Jesus está voltando e que o tempo está próximo, devemos nos converter e nos entregarmos a Ti hoje, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.